Eu vou começar apresentando as minhas, vou falar um pouquinho Todo mundo aqui mais ou menos já conhece o funcionamento, né? Mas é o seguinte, a gente tem... eu vou apresentar uma das convidadas de cada vez, a gente tem 20 minutos de apresentação de cada uma das convidadas e logo em seguida a gente abre para a nossa conversa aqui, para a gente poder trocar um pouco sobre as questões que estão sendo debatidas. A nossa mesa se chama Artes Femininos e Pensamentos Contemporâneos. A ideia é pensar... Eu vou ler, que é mais fácil do que eu ficar falando da ideia. Se o tema que nos interpela são os femininos e a arte, é preciso que nos perguntemos qual o estado de coisas, os caminhos, as chaves para que essa arena seja constituída. Necessariamente é preciso ouvir e estar em estado de parceria na constituição desse amplo terreno de disputas e no caminho de construções de formas solidárias de existência. Essa é uma mesa que nos é muito cara, né? Esse é o tema da próxima edição da Bienal. A Bienal que trata de femininos, né? E o feminino e sua relação com as visualidades, com as poéticas, com as políticas. Então, mesas como essa são um aprendizado para a Fundação, um aprendizado para a Bienal 12, né? Em que a Bienal aprende com as nossas convidadas, aprendemos juntos a ampliar a nossa possibilidade de pensamento sobre o feminino na arte, nas sociedades e nas culturas. Eu vou começar então apresentando a Miti Mendonça. A Miti Mendonça é artista multimídia, fundou em 2017 o selo Mão Negra Resiste, motivada por criar diálogos e protagonizar poéticas negras no universo da arte. Usufrui das técnicas de bordado, colagem, gravura e desenho para compor seus trabalhos. Além disso, elabora publicações independentes como fanzines. Aborda o feminismo negro, a memória, o afeto e a liberdade em suas obras. É sócia do Estudo Mar e artista residente do Espaço Barraco Cultural em Porto Alegre. Em 2019, expôs nas coletivas Arte e Resistência num País de Retrocessos, na Casa do Brasil de Lisboa, em Portugal. Artistas Mulheres, Tensões e Reminiscências, na Pinacoteca Rubem Berta, em Porto Alegre. E no Valongo, Festival Internacional da Imagem, com curadoria de Gianni Lima, em Santos. Atua no circuito latino-americano de feiras de arte impressa. E eu vou acrescentar mais uma linha aqui, que é a Miti faz parte de um grupo de mulheres negras que tem, de alguma maneira, contribuído para que a gente possa pensar a produção de arte contemporânea no Rio Grande do Sul a partir de outros eixos que não os eixos recorrentemente citados, né? A Miti, junto com a Renata Sampaio, que, por exemplo, né, carioca, radicada no Rio Grande do Sul, tem nos permitido pensar a arte contemporânea no Rio Grande do Sul a partir dessa perspectiva diversa de diferentes mulheres negras. Então, eu vou passar a palavra para a Miti, mas antes eu vou trocar com vocês, compartilhar com vocês algumas das nossas perguntas. Cada uma das nossas convidadas recebeu 2 perguntas. A primeira delas, uma das indagações da próxima edição é o feminino como marca de diferentes existências e poéticas. Nesse sentido, quando pensamos em arte, esbarramos nas disputas entre os diferentes feminismos e suas aparições. Como situar hoje a presença contemporânea de mulheres para além da naturalização nas artes visuais brasileiras? E a segunda, o que tem o feminismo a ensinar para a arte? Então é a partir dessas 2 perguntas que as nossas convidadas vão conversar conosco e eu vou passar para Miti Mendonça. Miti. Olá, bom dia. Fico muito feliz de participar, tá junto com o Igor e com a Daniele, compartilhando um pouco desses nossos pensamentos contemporâneos, né? E, como o Igor falou, eu sou artista multimídia, tenho esse projeto Mão Negra Resiste, que eu escolhi um nome um pouco por estratégia também, de inserção e disputa de territórios e espaços hegemônicos, né? E também com uma ligação com por vir de uma família de bordadeiras do carnaval ali da fronteira com Jaguarão, Uruguai, essa relação com a mão negra, né? Que constrói, que tece o mundo de uma certa forma. Então, no meu trabalho, eu abordo bastante a figura da mulher. Essa é uma produção chamada Irani, que traz a fotografia da minha tia, que era benzedeira,
E eu tenho essa história que chegou até mim através dessa história oral da minha mãe, né, de contar essa trajetória dessas mulheres que são de outros tempos e de outras gerações, mas de alguma certa forma gera essa linha, esse alinhavo de afeto através dos álbuns de fotografia. Então, essa questão do feminismo me chegou muito tarde. Como mulher negra, como criança negra, os espaços sempre foram espaços muito difíceis, né? Desde a escola, na universidade também. Nessa questão de autoestima e nessa questão de me sentir também à vontade, confortável nos espaços, né? Parecendo às vezes que a gente não tem autorização, né, para estar circulando de alguma certa forma, né? Então, em 2017, quando criei o Mão Negra, foi quando eu comecei a retomar uma busca por fortalecimento em escritas e trajetórias de mulheres negras. Foi quando eu conheci e li Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, ali Conceição Evaristo, Angela Davis também, que eu busquei esse fortalecimento enquanto mulher negra nessas trajetórias de vida. E o projeto foi muito numa intenção também de compartilhar essas escritas, essas leituras, através das ferramentas que a gente tem hoje, né? Instagram, tecnologias em si, né? Como uma forma de rede e com essa intenção de diálogo mesmo. Eu venho de uma formação que eu sou graduanda também além de História na URGS, que eu entrei ano passado. Ano que vem, enfim, me formo em jornalismo na Unicinos, em São Leopoldo. Então, minha trajetória tem sido na área da comunicação, então eu vejo o meu trabalho e a arte como uma forma de diálogo e aproximação, também de uma forma de gerar questionamento e de marcar presença e voz, principalmente. E a minha trajetória tem sido, falando um pouco da minha produção e a forma como eu tenho atuado como artista, eu tenho circulado por fazer esse circuito de feiras da América Latina. Eu circulei esse ano pelo Rio de Janeiro, por Montevidéu, São Paulo, Florianópolis, e agora novamente cheguei domingo de São Paulo, que eu participei desse festival Valongo Internacional da Imagem, que tem essa intenção de discutir temáticas que são pertinentes ao campo das artes visuais, no sentido de falar sobre decolonialismo, falar sobre presença negra nas artes visuais, feminismo também. Então, a minha estratégia também é de circular por espaços que me geram afeto, eu acho, né? Como se fosse encontrar com outros artistas negros também, e ver o que está acontecendo através desses encontros também, conversar o que acontece com eles e como eles atuam em seus locais, né, de trabalho, enfim, pessoal que é de Salvador, pessoal que é de Vitória. E a visão de ser uma artista do Sul, né, é sempre muito, assim, para eles que, enfim, que já circularam pelo Sul, tem muito essa imagem também, que aqui só tem pessoas brancas, ou, enfim, que vieram para cá e passaram por situações de racismo, visitando espaços de artes, que é muito difícil ver pessoas negras circulando em espaços, em museus, instituições de arte, e que, enfim... Lá eu passei com uma arte sonora chamada Um Peixe, que tinha essa intenção de questionar essa também presença e tentativa de sobrevivência nesse cenário também, conforme minhas inquietações enquanto mulher, enquanto negra também. Então, falava mais ou menos de que se me empurrarem para a água, eu não me afogo, eu viro peixe. Aprendo a mergulhar, a respirar de outra forma. Se eu cair na água, eu não me afogo, eu viro peixe. Se eu cair na água, eu não me afogo, eu viro piranha com dente, trituro a mão de quem me empurrou até a água, enfim. Não tenho medo de não estar no seu meio, não tenho medo de não estar no seu meio. Então, uma certa crítica também a
uma certa crítica a isso tudo, né? Essa persistência que a gente tem também para continuar acreditando no nosso trabalho e também pensar estrategicamente de que forma inserir esse trabalho, né? E também se organizar para participar de editais, circular em outros espaços, ver exposições. Eu acho que isso tudo vai fortalecendo e referenciando-se, buscando referências que tenham a ver, fazem sentido para a minha trajetória. Eu acho que eu consigo pensar em continuar indo em frente, né? E ali, aqui no livro da Djamila Ribeiro, ela traz muito também essa questão da Sojourner Truth, que fala sobre a questão da mulher também, na questão da escravidão, de como a mulher negra ainda é de uma certa forma ainda está construindo essa autoestima, eu acho, né? Eu venho de uma família que a maioria das mulheres são empregadas domésticas, assim. Então elas sempre tiveram uma rotina, a mesma rotina, e essa rotina continua há muitas gerações, né? Servindo casas de pessoas brancas e não conseguindo se ver em outros lugares. Então, como eu venho dessa família que são de bordadeiras de carnaval, eu tenho essa questão muito ligada com essa memória do carnaval como uma oportunidade de libertação também delas para dessa rotina, né, de aquele grande momento de performance, né, do carnaval, de esperar o ano todo construindo aquelas fantasias, lantejoula por lantejoula, e chegar à época do carnaval eu consegui de uma certa forma ser protagonista, né, dentro dessas escolas de samba, assim. Então eu vejo a produção cultural brasileira, enfim, não tem como não ser entendida como, enfim, a identidade do Brasil é uma produção negra, né? Então o que é vendido de Brasil é uma produção negra, né? Por que a gente não está sendo 54% da população em todos os espaços, né? Por que a gente não se permite ou não se sente à vontade de circular por todos os espaços, né? Então acho que conhecendo a minha própria história, assim, né, da onde eu venho, eu acho que eu me fortaleço para me permitir continuar circulando, né, de uma certa forma, como mulher. E nas artes visuais a gente vê muito a produção de homens, vê muito a representação da mulher negra de uma forma sexualizada. Então, acho que é um momento, seguindo também como nesse caminho de artista, conhecendo obras, enfim, Aline Mota, Rosana Paulino, de falar sobre si, né, de me representar de uma certa forma, né, de ser a produtora dessas narrativas, dessas poéticas, né, me colocar no lugar de produtora dessas imagens e de novos discursos e tentar que eles cheguem para outros lugares também, né, usando essas mídias. Então, trabalho com poesia, com escrita em si, aí utilizo essas mídias técnicas conforme bem livremente, então vídeo, arte sonora, enfim, gravura também, bordado, então com uma forma de e também dando oficinas de bordado também com uma forma de encontro, aproximação e troca de saberes, com uma forma de circular por outros espaços, né? Desde escolas públicas até instituições. Então, deixa eu ver. Então, nesse momento, eu penso muito minha caminhada como um aquilombamento, assim, que eu me aquilombo com outras pessoas negras e lá eu busco afeto e cura para sair para o mundo e, de alguma certa forma, disputar esses territórios, né? Onde eu, digamos, afio minhas lanças, assim. E pensando como o feminismo, pensar feminismo contribui para as artes, eu acho que não tem como sendo feminista negra nesse viés interseccional, eu vejo o feminismo ainda, além de participação, visibilidade de mulheres, pensar que é uma revolução mesmo que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, pensar como a gente tem que mexer nessa estrutura que é social e ainda
eu acho que as mulheres negras estão puxando muito esse viés ainda, né? Essa questão da libertação do corpo, essa questão das mulheres poderem sair de casa para trabalhar. Enfim, as mulheres negras sempre trabalharam, cuidaram dos filhos dos outros, enfim. E agora é o momento também da gente perceber quem são essas mulheres que estão ao nosso redor, né? Onde estão as mulheres negras, nossas amigas negras, espaços e produtos, informações, livros, tudo que está aí em mãos, internet, para a gente ter acesso, que tem acesso hoje em dia, né, fácil, e por que a gente não presta atenção nisso, né? Então, acho que a minha preocupação e a minha questão toda é que o feminismo negro, esse feminismo que se preocupa com essa questão de gênero também, mas é um feminismo que também abraça os homens negros, né? Pensar o encarceramento em massa, pensar o racismo, de que forma ele atua. E eu acho que, enfim, né? Assim, essa questão da gente se ver como outras pessoas nos verem como grupo e as pessoas brancas se verem universal, né? Mas também vindo de um país que é, enfim, forjado na escravidão, enfim. Eu acho que os privilégios herdados, eles têm que ser, de alguma certa forma, desfeitos ou abrirem caminhos para outras coisas virem. Então, acho que é mais ou menos isso a minha fala.